Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje nós vamos falar como é que você vai estudar psicanálise. Hoje nós vamos, na verdade, te apresentar 13 livros de Freud que vai fazer você definitivamente ter uma compreensão absurda assim da psicanálise, né? O que é que a gente precisa ressaltar aqui logo de início? Esses livros, eles são indispensáveis. Esses livros que nós vamos apresentar aqui, eles são indispensáveis, na minha opinião, para quem quer começar a estudar psicanálise ou para quem já começou e porventura não tenha lido um ou outro livro. Esse vídeo aqui é indispensável para você. Agora, uma observação que eu quero fazer é o seguinte. Aqui você deve estar vendo o número 1, né? Como estudar psicanálise, número 1, porque esse vídeo vai ser dividido em 2. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou te apresentar como estudar psicanálise freudiana, tá? Então, todos os livros que a gente vai apresentar aqui são sobre Freud. São livros de Freud, na verdade. E o número 2, que é o próximo vídeo que a gente vai lançar, eu vou te apresentar outros autores que vão justamente te ajudar a desenvolver um entendimento melhor acerca da psicanálise, tá? Então, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, por exemplo, Freud seria como se fosse a base da casa. O Freud seria a base da casa, aquele que trouxe um construto teórico absurdo, assim, para a gente conseguir compreender a questão da psicanálise. E os outros autores, né, caso de Winnicott, caso de Lacan, né, caso de até a própria Anna Freud mesmo, a filha de Freud, enfim, esses outros autores, eles são, digamos assim, as paredes, né, o telhado da casa, enfim, eles vão ajudando a construir a psicanálise, tá? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho o mapa mental para você ver. A gente vai citar 13 livros de Freud que vão... na minha opinião, esses livros são indispensáveis para qualquer pessoa que queira estudar psicanálise e principalmente para aquelas pessoas que querem atuar enquanto psicanalistas, né? Porque tem muita gente que estuda também, mas não vai atuar, né? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Se você gosta de psicanálise, se você estuda psicanálise, psicologia, e se você gosta também do funcionamento da mente humana, por exemplo, né? Você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Inclusive, como eu já falei, no próximo vídeo vai ser justamente a continuação desse vídeo aqui, que eu vou trazer mais alguns livros aí que eu também considero indispensáveis para toda e qualquer pessoa que queira estudar psicanálise, tá? Então vamos lá. Primeiro livro que a gente vai indicar aqui é volume 13 da coleção Obras Completas de Freud, né? Conferências introdutórias da psicanálise. Deixa eu fazer duas observações aqui que eu acho relevante. A primeira, olha só, muito cuidado com a questão. Eu não gostei particularmente da tradução da coleção Obras Completas da editora Imago. Eu aconselho você, né, a você procurar comprar a coleção das editoras Companhia das Letras. Eu acho que é uma boa pedida aí. Na verdade é o seguinte, a questão da Companhia das Letras você só tem que ter atenção, por exemplo, porque às vezes eles traduzem de uma forma diferente, né? A questão da pulsão, por exemplo, aí se mistura com instinto, e às vezes você precisa ter cuidado com essa questão das traduções, né? A Associação Livre também, a Associação Livre de Ideias, que é uma metodologia de Freud, já lá, que ele começa colocando no primeiro livro dele, quando ele lançou com Joseph Breuer, que é Estudos sobre Histeria. A Associação Livre, na verdade, está traduzida de uma forma diferente, eu não consegui lembrar agora, mas é de uma forma diferente, assim. Então você tem que entender essas questões da tradução, tá? Mas, regra geral, eu acredito que você iniciando por Obras Completas, volume 13, você vai ter acesso a conferências introdutórias da psicanálise entre 1916 e 1917. O Freud ele fazia várias conferências e ele vai pegar, na verdade, tudo que ele tratou nessas conferências, ele vai colocar, ele vai fazer um livro, na verdade, que são justamente as conferências introdutórias da psicanálise, tá? Então você vai lá ter vários textos e é importante você ler todos, porque eles não são a repetição. Na verdade, o Freud não promoveu essas conferências, ele não foi um conferencista que ele já tinha um construto elaborado.
ele vai construindo isso. Os livros de Freud você tem que entender mais ou menos como um diário de bordo. Sabe o diário de bordo? Por exemplo, o cara é um capitão de um navio e ele vai viajar. Então ele tem um diário de bordo, ele vai lá e diz assim, ó, nesse dia aconteceu isso, isso e aquilo, no outro dia já aconteceu outra coisa. Então é importante você ter isso em mente quando você vai ler Freud, porque esses livros, eles muitas vezes eles não são necessariamente complementares, mas um livro acaba anulando o outro. Então o que a gente está trazendo aqui para você é justamente o que eu considero ideal para que a pessoa desenvolva uma percepção mais apurada acerca da psicanálise para quem está estudando e para quem vai atuar, ou simplesmente para quem está cursando psicologia, por exemplo, ou até mesmo para quem gosta desses assuntos, né? Então, Obras Completas de Freud, volume 13, Conferências Introdutórias à Psicanálise, é o primeiro livro que eu sugiro para você. Consequentemente, o segundo livro é Obras Completas do Freud, volume 18, e o título é Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise. E a justificativa disso aí é justamente o que eu falei anteriormente, né? Porque os livros de Freud, ele quase que são um diário de bordo. Então, Freud vai falando sobre as percepções que ele está desenvolvendo naquele momento. Nesse vídeo aqui você vai entender o porquê que é interessante também você ler Freud nessa ordem. Eu costumo dizer que Freud dá para você ler na ordem cronológica, que é uma questão interessante, né? Porque você vai justamente vendo essa questão, né, do diário de bordo que eu falei, você vai vendo essa questão de como ele vai, inclusive, até modificando ou reestruturando algumas bases teóricas que ele já tinha feito lá atrás, ele já tinha trazido para a humanidade lá atrás. Então você vai vendo como ele vai reestruturando essas questões, né? E o que foi que aconteceu para que ele reestruturasse tudo aquilo ali. O número 2 são Obras Completas de Freud, volume 18, Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise. É um livro também indispensável, tá? Necessariamente nessa ordem aqui é uma grande sugestão que a gente está te dando. Terceira opção é você ler Interpretação de Sonhos, que foi lançado em 1900, foi escrito um pouco antes disso. Interpretação de sonhos é quando Freud vai causar, digamos assim, a terceira ferida narcísica na humanidade, que é justamente quando ele traz o conceito do inconsciente, e ele considera claramente nesse livro os sonhos como uma via de acesso ao inconsciente. Então, muita gente já deve ter ouvido falar que a psicanálise é a terceira ferida narcísica da humanidade, né? Nós temos o Charles Darwin com a questão da teoria da origem das espécies, né? Nós temos Nicolau Copérnico, né, chegando à conclusão de que o centro do universo não era a Terra, e o Freud, em Interpretação de Sonhos, ele trazendo o conceito de inconsciente, deixando claro que aquilo que você pensa, que você quer, não necessariamente é regido pela questão consciente, mas por uma instância psíquica que ele considera como inconsciente. Então é um livro indispensável aqui também para você conhecer melhor a psicanálise. A quarta sugestão que a gente vai te dar é um livro de 1901 que é Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, e é nesse livro aqui que ele vai trazer uma teoria que é muito conhecida, que é justamente a questão dos atos falhos, né? Então ele vai tratar muito dessa questão dos atos falhos aqui, né? Dos atos falhos do cotidiano. Então esse livro aqui sobre psicopatologia da vida cotidiana, de certa forma, acaba apresentando também uma via de acesso ao conteúdo inconsciente. Quinta sugestão é você ler o volume 6 das Obras Completas de Freud, que é 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, e um outro texto que tem, que é Análise fragmentária de uma histeria, que seria ali o caso Dora, que é muito conhecido. Na verdade, o Freud tem alguns casos que são muito conhecidos, o caso Dora é um deles, né? O caso do Pequeno Hans também é outro, o Homem dos Lobos, enfim. Então aqui no volume 6, a gente tem aqui 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde Freud vai causar, na verdade, um mal-estar muito grande, né, na civilização, fazendo um trocadilho aí com um dos livros de Freud, que a gente vai citar aqui ainda, mas isso foi um trocadilho. Freud, na verdade, vai trazer uma questão que é muito polêmica, inclusive até hoje, para as pessoas que não entendem aquilo que ele estava querendo propor. Então ele vai falar sobre, inclusive, questão de sexualidade infantil aqui, tá? É um livro polêmico e é indispensável para você que quer estudar psicanálise.
Sexto lugar, sexta sugestão, nós temos a questão da Obras Completas, volume 8, ok? Então a gente tem uma análise de da fobia de um garoto de 5 anos, que é o caso do pequeno Hans. Eu particularmente considero esse caso aqui como a primeira supervisão na área da psicanálise, né? Até porque o pai do pequeno Hans, ele teve uma contribuição aí indispensável, enfim. Eu não vou soltar spoiler aqui, mas é interessante que você leia o caso do pequeno Hans para você ver algumas questões interessantíssimas. É um dos grandes casos também de Freud. Se eu tivesse que escolher 5 casos de Freud, o caso do pequeno Hans, o caso Dora, o Homem dos Lobos, né, o Homem dos Ratos, como a gente vai tratar aqui agora, seriam alguns deles. Volume 9 é a sétima sugestão, né? Volume 9, Obras Completas. Observação sobre um caso de neurose obsessiva, que é a questão do Homem dos Ratos. Se não me falha a memória, ele era um advogado. Inclusive, como eu falei, né, não vou soltar spoiler aqui, mas é um caso interessante aí para você entender uma questão de neurose obsessiva. E é interessante você entender que hoje as pessoas têm uma percepção muito boa acerca do que é, por exemplo, transtorno compulsivo obsessivo. Naquela época, o Freud tratava isso como neurose obsessiva, e é muito interessante você ler a partir desse pressuposto, né, desse ponto de vista, que nós estamos aqui em 1909 e não existia esse conceito de transtorno compulsivo obsessivo, transtorno obsessivo compulsivo, como TOC, né, que o pessoal chama. Então, enfim, não tinha esse conceito. O Freud vai trazer esse construto aqui através dessa análise, né, essas observações sobre um caso de neurose obsessiva que é conhecido como o Homem dos Ratos. No volume 14, essa é a nossa 8ª sugestão, você pode encontrar a história de uma neurose infantil, que eu já citei há pouco tempo atrás, que é a questão do Homem dos Lobos, né? Também tá fatalmente aí em um dos 5 grandes casos de Freud, então é indispensável que você leia, né? Inclusive aqui a questão da neurose infantil é interessante porque, querendo ou não, abre margem aí para, não só em teoria da sexualidade, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, mas também nesses casos que Freud vai trazendo, né, que ele vai fazendo um link com a infância, ele vai trazendo uma percepção que depois, anos depois, seria trabalhada na psicanálise, que é a possibilidade de você também realizar uma análise infantil. No volume 8, é a 9ª sugestão que a gente tem, nós temos aqui a moral sexual cultural e o nervosismo moderno. Deixa eu fazer só uma observação aqui sobre esse volume 8, que é a 9ª sugestão. Olha só, se você voltar aqui para trás, você vai ver também a questão do volume 8, que a gente já citou aqui, que é o caso do pequeno Hans, tá? Então, a 6ª sugestão que a gente deu foi justamente o volume 8, o caso do pequeno Hans. Por que isso acontece? Porque a gente está sugerindo aqui as obras completas de Freud. Então, em um livro que você compra, você tem vários casos, você tem vários textos, inclusive textos breves, né? Artigos técnicos e por aí vai. Então, aqui no volume 8, no caso, nesse volume aqui, você também vai poder ler os dois, tá? É interessante que você leia ambos. Aqui nós temos o volume 12, a nossa 10ª sugestão. Considerações atuais sobre a guerra e a morte. Lembremos aqui que Freud estava em 1915, né? Nós estávamos passando ali, nós estávamos no início, na verdade, da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, como se chama, inclusive que ela originou ali a pandemia, né, da gripe espanhola. Freud vai fazer uma reflexão acerca do que a guerra estava proporcionando a ele enquanto reflexão analista, né? Reflexão de um analista, digamos assim. No volume 15 a gente tem obras completas também, Psicologia das Massas, e Análise do Eu. Uma observação aqui interessante, isso aqui já é no pós-Primeira Guerra Mundial, Freud vai estruturar a 2ª tópica, né, do aparelho psíquico a partir justamente da guerra, das questões que ele vem da guerra. Inclusive ele chega a reestruturar, digamos assim, uma questão, uma lacuna de interpretação de sonhos, que foi a 3ª opção que a gente te deu aqui de leitura, interpretação de sonhos de Freud de 1900. O Freud, na verdade, ele vai passar pela Primeira Guerra Mundial e é um momento, querendo ou não, de muita reflexão para ele. Então ele vai estruturar a 2ª tópica do funcionamento do aparelho psíquico, né? Quando ele vai trazer o conceito de id, ego e superego, que, diga-se de passagem, é importante a gente falar aqui, quando esse texto fala sobre análise do eu, esse eu significa ego, né?
Então, no caso, Freud nunca falou esse termo ego especificamente. Ele falava justamente em alemão e se convencionou que quando fizessem a tradução, pelo menos para o português, para o espanhol, você teria que falar como ego, superego e id. Mas é possível também que você veja traduções como o ego sendo eu, o id sendo o superego sendo supereu e o id como sendo tratado como isso. Você vai perceber se ele tiver com a letra maiúscula, tá? Essa aqui é uma dica interessante para você. Uma outra coisa que Freud percebeu, por exemplo, no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra Mundial, é justamente a questão, por exemplo, da neurose de guerra, né? Aí já vem um período aí que a gente chama além do princípio do prazer. Então, enfim, não dá para explicar nesse vídeo específico aqui, mas eu só quero que você entenda que 1915, ali aquele período até 1918, foi um período extremamente importante para Freud chegar a determinadas conclusões que fariam a diferença na psicanálise. A 12ª sugestão seria Obras Completas de Freud, volume 17, quando ele vai justamente refletir sobre a questão, por exemplo, da influência da religião, por que o ser humano é ligado à religião, ao cristianismo, né? Como Freud era judeu, obviamente ele era ateu, mas ele era um judeu, né? De linhagem, digamos assim. Eu não sei nem como é que é o termo que chama, posso ter cometido um gafe aqui, mas enfim. Ele era um judeu, né? Ele era um judeu, mas ele não acreditava em Deus. Então, em O Futuro de uma Ilusão, ele vai trazer justamente essa reflexão, né? Quais foram as conclusões que ele acabou chegando, do porquê que o ser humano, por exemplo, precisa da imagem de Deus, né? Seria uma criação psíquica do ser humano. Então é uma discussão bem interessante aqui. Por mais que você acredite em Freud ou não acredite, concorde ou discorde, eu acho que é indispensável para você ler. Volume 13, na verdade, sugestão número 13, seriam as obras completas de Freud, volume 18. Então aqui a gente tem O Mal-Estar da Civilização, de 1930, uma influência cultural aí na questão da criação das neuroses do ser humano, e Por que a Guerra, né, que é uma carta que foi direcionada a Einstein, enfim. Um trabalho interessante também, está nesse volume 18. Então, lendo isso, você finaliza um ponto indispensável para a compreensão real da psicanálise, tá? O que as pessoas têm, geralmente, é um conceito da psicanálise, que eles sabem, eu sei o que é ato falho, eu sei o que é inconsciente, mas assim, tudo de uma forma extremamente superficial. Então, você lendo esses livros aqui, eu tenho a certeza absoluta que você vai desenvolver uma compreensão muito mais aprofundada e, diga-se de passagem, acredite ou não, introdutória na questão da psicanálise. Mas vai fazer a diferença na sua vida. A partir daí, se você desenvolver uma abordagem psicanalítica freudiana, eu acredito que vai dar um norte indispensável para você, tá? Então, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, a gente vai trazer outros livros que não necessariamente são de Freud. E eu tenho certeza que você vai precisar assistir esse vídeo para compor os seus estudos psicanalíticos, inclusive se você estiver estudando sozinho, tá? Forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e dá uma olhada nos links aqui abaixo. Até o próximo vídeo.